no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia, como sempre, com muitas informações aí pra trazer pra vocês. Antes de iniciar, ó, marimba no like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Parada é a seguinte, ó, atualizações a respeito do atacante Wellington Rato, informação publicada pelo companheiro Joel Silva do Lance, é a seguinte: o Vasco já teve conversas agora com representantes do atleta, apresentou valores e também a diretoria do Atlético Goianiense. Proposta oficial ainda não foi feita, mas o Vasco, após a sondagem, falou com os representantes do atleta apresentando os valores e o tempo de contrato, e sobre propostas já falou com o Atlético Goianiense. A proposta do Vasco e a ideia de proposta do Vasco agradou a ambas as partes, e o Vasco estará formalizando a proposta pelo Wellington Rato, que também agrada ao São Paulo e também ao Atlético Goianiense. O jogador tem 30 anos de idade, fez 8 gols no Brasileiro, deu 3 assistências, foi o principal jogador do Atlético Goianiense da temporada, já tinha ido muito bem no Brasileiro do ano passado, após uma passagem anterior boa dele que já tinha rendido uma ida ao futebol japonês. Após passagem no Japão, ele retornou ao Dragão. Eu vou até trazer para vocês que o companheiro Joel Silva conseguiu pegar o nome dos 3 times que tinham feito proposta por ele alguns meses atrás: o Al Tawon, o Al Khalej e o Al Batin. Na época a proposta foi de $1 milhão na casa de 5 milhões e 300 mil reais. Como o Atlético Goianiense foi rebaixado, a tendência é que o jogador tenha sido desvalorizado e o Vasco tenha que pagar menos do que isso para poder adquirir o jogador. Então o Wellington Rato pode ser um dos próximos jogadores. Segundo apurou o Joel, essa proposta no preto e no branco será feita quando o Paulo Brax retornar da Europa. Ele tá para Portugal para poder participar de um evento do mundo esportivo que vai acontecer lá. Esse evento encerra no dia 20. Ele vai ter também uma ida para a Itália, ter reunião com os diretores do grupo da 777 lá em Gênua. Então, voltando, a proposta será feita. Essa é a novidade e atualização a respeito de Wellington Rato. A respeito de atualização, agora uma notícia nada boa. Foi dada agora há pouco pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Juninho Capixaba não virá ao Vasco da Gama. Ele tinha proposta aí do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, mas, segundo apurou o Flávio, junto ao Adriano Espadoto, que é empresário do jogador, ele optou por um outro projeto aqui do Brasil. Não revelou o nome. Se eu pudesse indicar um clube, eu acho que esse clube é o São Paulo, porque o São Paulo já tinha se pronunciado como interessado no jogador e o Reinaldo está de saída de lá. Então ele chegaria para ser titular, um jogador que o São Paulo tem interesse. Eu acho grandes as possibilidades de ser esse clube o São Paulo. Não estou afirmando que é, tá? Pela minha leitura de mercado e acompanhando as informações, ele já teve uma passagem no Corinthians, então conhece bem ali a capital paulista. É só um indicativo, vai. Assim que eu tiver novas informações a respeito do Juninho Capixaba, eu trago para vocês. Mas, segundo apurou o companheiro Flávio Dias, o negócio melou, ele já está acertado com outro clube, que não é o Vasco da Gama. Beleza? Outra situação surgiu agora há pouco, o nome do Jean Carlos. Aí é piada, né, galera? Eu acho assim, tem um monte de nome que sai, que vocês podem ver que eu nem trago aqui no canal, porque nada a ver, eu vou ficar também fazendo vídeo só pra falar, o nome de tal fulano tal especulado é mentira, o nome de fulano tal especulado é mentira. Não faz sentido. Quando de fato existe uma consulta ou uma proposta, aí eu trago pra vocês aqui no canal. Eu tô citando o nome do Jean Carlos, porque o nome do Jean Carlos tá no Vasco há 3 anos. Se esse ano a gente parou de especular Diego Souza e Dedé, o Jean Carlos parece que não furou essa bolha. Pelo 3º ano consecutivo, o nome dele é ligado ao Vasco, mas zero. Inclusive, a assessoria dele agora há pouco desmentiu, não houve proposta alguma por parte do Vasco da Gama. Então, Jean Carlos não deve ser contratado pelo Vasco. Egnaldo, nosso cria da base aí, fez um jogo beneficente lá no Maranhão, tô passando para vocês aí na tela, foi Vasco contra Vasco. Só me chamou a atenção que assim, eu acho que tem algumas coisas que você tem que ter um certo cuidado. O Egnaldo é um jogador profissional,
é um jogador do Vasco, e o amistoso ali foi com uniformes todos pirata, não eram uniformes originais do Vasco. Então, assim, não sei até que ponto é antiético, não sei. Um jogador profissional do Vasco está usando o uniforme do Vasco pirata. Eu sei que era um amistoso ali do jogo beneficente do Maranhão. Não sei, eu mesmo não tenho uma opinião tão bem formada, mas eu confesso que quando eu vi as fotos divulgadas com o Ignaldo, né, jogador profissional do Vasco, usando uma camisa falsa do Vasco, eu achei estranho. Será que o Ignaldo não tinha como levar um jogo de camisa lá pra galera jogar, oficial, de repente até dá, ver até isso juntamente ao Vasco? Achei estranho. Exemplo, rapidinho, vocês imaginam um jogo beneficente aí do, sei lá, do Gabigol, e aí os dois times com camisa falsa do Flamengo, ou um jogo do Hulk lá, do Amigos do Hulk, final de ano, todo mundo com uniforme falso do Atlético Mineiro, né? Dei dois exemplos de dois clubes aqui, mas só pra vocês entenderem. Eu acho que, sei lá, acho no mínimo estranho, né? Mas enfim, a ação foi bacana, foi um negócio legal, foi para ajudar pessoas carentes, mas eu acho que o Ignaldo, por ser um jogador profissional, ele podia ter tido esse cuidado, e ele fazer o meio campo de arrumar os uniformes pra galera jogar. Acho que até o Vasco tem uma torcida grande no Maranhão, nem se oporia a dar esses uniformes. A gente sabe que os jogadores, né, recebem o uniforme e tal, podia de repente até ver com alguns jogadores alguma camisa em casa. Os jogadores recebem camisa, dava pra ele levar um jogo de camisa pra lá pra galera jogar. Acho que faltou um carinho aí e um cuidado com essa situação. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês aqui uma situação nova. Isso aí é uma informação de hoje, de um dos maiores veículos de Portugal. E o nome do zagueiro brasileiro de 22 anos, João Marcelo, está sendo ligado ao Vasco. E a informação vem de Portugal mesmo, tá? Eu vou trazer para vocês aqui, ó. O Vasco da Gama, equipe do Rio de Janeiro, recentemente promovida à Série A do Brasileirão, está empenhado em contratar João Marcelo, central da equipe B, que foi utilizada em 2 jogos do Porto na equipe passada, e já estabeleceu os primeiros contatos informais com a SAD dos Azuis e Brancos. O zagueiro de 22 anos é titularíssimo na formação orientada por Antônio Folha, e espreita a oportunidade de voltar ao palco principal este mês, a boleia da Taça da Liga. De acordo com relatos da imprensa brasileira, foi Deco, agente do jogador, quem propôs o nome de João Marcelo ao Vasco. E a verdade é que o perfil do zagueiro agradou aos cariocas. O diretor executivo do emblema brasileiro, Paulo Brax, viajou para a Europa no sentido de fechar várias contratações, e João Marcelo faz parte das primeiras escolhas do dirigente. Então, uma informação que vem lá de Portugal. Coincidentemente, ontem o jornalista Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos fez uma live com um jornalista lá de Portugal, salvo engano, acho que da bola mesmo, e ele ficou debatendo, discutindo quem seria, de repente, se o Vasco tinha algum interesse em algum jogador, podia ser treinador, e aí no dia seguinte é ligado o nome do zagueiro aí que atua na equipe B do Benfica. Eu vou até trazer para vocês aqui, ó, o transfer market dele, para a gente conhecer um pouco do histórico do jogador, de onde ele veio, quanto tempo ele está em Portugal. Ó, o João Marcelo, ele é brasileiro, tem 22 anos de idade, ele é revelado no Grêmio. Do Grêmio ele vai a Tombense, provavelmente comprado. A Tombense é um grupo de empresários, né, que eles negociam os jogadores. Da Tombense ele vai ao Porto, e ele está no Porto desde 2020, e agora ele tem jogado na equipe B do Porto, tá bom? Então essa é a informação, novidade. Para finalizar, segundo apurou a TNT Sport, que é um dos principais veículos aqui do futebol brasileiro, o volante Jair estaria no radar do Vasco, tanto do Vasco como do São Paulo e também do Fluminense. Jogador que se destacou muito no Sport Clube do Recife em 2000, final de 18, meados de 19, vai pro Galo, e no Galo vira titularíssimo, ganha Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, faz uma ótima temporada no Atlético. Esse ano o time como um todo deu uma declinada. Ele é um primeiro volante de muita qualidade, sai jogando, pisa na área. Acho que um grandioso jogador. Se o Vasco de fato acertar a contratação do Jair, eu acharia um tremendo de um nome. É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Logo mais aí no final da noite eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, Diguinho volta mais, tamo junto. Valeu!